Depois de um início turbulento, mesmo antes do mandato começar, o governo Lula intensifica seus gestos para apaziguar as relações com as Forças Armadas. Nos próximos dias estão previstas reuniões e participações do presidente em eventos militares. Na quarta-feira, Lula jantou com oficiais da Marinha e ontem esteve na posse do novo presidente do Superior Tribunal Militar. Ser presidente do Superior Tribunal Militar é um desafio que exigirá equilíbrio e serenidade diante da conjuntura pelo qual passa o nosso país, pois tenho plena convicção de que se faz necessário ao nosso país uma firme reafirmação de nossa democracia. É uma batalha a ser vencida não por um, mas por todos os nós brasileiros, onde nos incluímos ministros, juízes federais militares e todos os servidores da Justiça Militar da União. Na visão do Palácio do Planalto, boa parte dos militares apoia as ideias do ex-presidente Jair Bolsonaro, e o objetivo agora seria manter uma política de boa vizinhança e não apenas com oficiais. Para isso, Lula deve participar inclusive de formaturas de militares, algo que era recorrente na agenda de seu antecessor. Bolsonaro veio para participar da cerimônia de declaração de novos aspirantes da academia. São 134 homens e 15 mulheres. A solenidade marca o fim do ciclo de 4 anos dos cursos de aviação, intendência e infantaria. Depois da entrega das espadas aos aspirantes, teve uma apresentação também da Esquadrilha da Fumaça. Ao mesmo tempo, o governo age para tentar despolitizar as Forças Armadas, ainda mais depois dos ataques de 8 de janeiro. A Marinha deu um prazo de 90 dias para que militares da ativa se desfiliem de partidos. Já o Ministério da Defesa quer adotar um plano para forçar militares que queiram seguir na vida política a migrarem para a reserva ou se desvincularem das forças. As Forças Armadas não foi feita para fazer política, ela não foi feita para ter candidato. Quem quiser ter candidato, se aposente e seja candidato. Mas as pessoas da ativa das Forças Armadas têm uma missão nobre, que é cuidar da segurança de 215 milhões de brasileiros, de cuidar das nossas fronteiras, de cuidar, eu diria, da nossa soberania. As relações de Lula com as Forças Armadas são o tema do Ao Ponto dessa sexta-feira. Neste episódio, nós conversamos com a repórter Jennifer Goulart, da sucursal do Globo em Brasília. Eu sou Carolina Moran. Eu sou Felipe Barini e o Ao Ponto de 17 de março começa agora. Vem com a gente. Jennifer Goulart, que acenos que o presidente Lula tem feito aos militares nos últimos dias nessa tentativa de aproximação com as Forças Armadas? Ele já teve no almoço com o comando da Marinha e deve intensificar esse tipo de agenda, né? Isso. Na quarta-feira, o Lula almoçou com o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, e almirantes da Marinha. Eles ficaram reunidos por quase 3 horas no Ministério da Defesa, foi um almoço longo. E o presidente Lula, durante esse almoço, ele ouviu dos almirantes programas e investimentos estratégicos, demandas da Marinha, como o programa de fragata, programa de submarino, pesquisa de enriquecimento de urânio, iniciativas que são importantes para a Marinha. E depois dessa apresentação, o Lula participou de um almoço informal com o almirantado, e ele se demonstrou à vontade com os militares, segundo pessoas presentes com as quais eu conversei. O Lula voltou a falar nesse almoço que quer fazer investimentos na área de defesa. Ele pediu, né, que a Marinha apresentasse uma proposta de investimento. O ministro Múcio vai organizar uma proposta de investimento de cada força. E até integrantes do Ministério da Defesa afirmam, né, que atualmente o Brasil investe 1,19% do Produto Interno Bruto, PIB, em defesa, e que a própria OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, recomenda que esse índice chegue a 2%. Portanto, tem a possibilidade aí de aumentar esse investimento, segundo o entendimento de integrantes do Ministério da Defesa. E depois que o presidente Lula retornar da viagem à China, que ele faz agora no final do mês de março, o ministro da Defesa pretende marcar
almoços nesse mesmo modelo, com o Estado-Maior do Exército e da Aeronáutica, em momentos em que o presidente Lula tenha tempo para conversar com esses militares, assim como teve ontem. Foi um almoço que começou por volta da 13h, o presidente Lula voltou ao Planalto, eram quase 4 horas. Então foi um almoço longo em que o presidente ficou à vontade, conseguiu ouvir demandas dos militares e também falar. Ô Jennifer, a relação do Lula com os militares logo na chegada ao governo foi conturbada, né? Inclusive com reprimendas públicas depois dos ataques golpistas de 8 de janeiro. O presidente entende que isso ficou para trás? O presidente tem feito alguns movimentos que mostram que pretendem pelo menos mudar a pauta dessa relação de tensão entre o Planalto e as Forças Armadas. O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, é o principal articulador desse movimento entre o Palácio do Planalto e as Forças Armadas. Os próprios comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica, eles têm circulado entre os ministros de Lula um movimento que faz parte de um combinado entre o presidente da República, o ministro da Defesa e os integrantes e os comandantes das 3 forças, para que haja uma integração das Forças Armadas com a classe política do governo Lula, sem politizar a caserna. Essa é a missão dessa série de encontros que estão acontecendo. E ontem, na quarta-feira, foi um dia simbólico nesse sentido. O presidente Lula teve esse almoço longo com integrantes da Marinha. Pela manhã, o vice-presidente Geraldo Alckmin recebeu o comandante do Exército, general Tomás Miguel Ribeiro Paiva, e o chefe do Estado-Maior do Exército, o general Valério Stumpf. Eles apresentaram aí prioridades para a construção de uma política pública de fomento da indústria da defesa no Brasil. E também, na quarta-feira, o comandante da Aeronáutica, o tenente brigadeiro de ar, Marcelo Damasceno, ele recebeu o ministro de Portos e Aeroportos, o Márcio França, também para tratar de assuntos em comum. Então a gente vê que são movimentos que eles são descentralizados e que fazem parte dessa estratégia de colocar os comandantes das forças para circular, para conversar com ministros do governo. E na avaliação de integrantes do Ministério da Defesa, todo esse processo faz parte de uma caminhada para distensionar as relações do Planalto com as Forças Armadas, mas é um movimento que não é simples, é um movimento complexo, é uma construção que vai se dar em etapas e que depende de esforços de ambos os lados, né? E o almoço do presidente Lula com o almirantado da Marinha na quarta-feira foi visto como mais um tijolo nesse processo de aproximação, nessa construção. Agora, a efetividade disso vai depender do encaminhamento de outras propostas, de outras demandas que as Forças Armadas têm. José Múcio disse que Lula transmitiu mensagem de confiança no trabalho das Forças Armadas. Ele tem consciência, e as Forças Armadas também, da atenção que ele deu às Forças Armadas. E ele quis renovar essa confiança. Evidentemente que nós não poderíamos ficar com essa agenda última. A gente tem que pensar para frente, a gente tem que pacificar esse país. E dentro desse processo de reconstrução, como você falou, de tijolo a tijolo, tem também o diálogo com as baixas patentes, né? O Lula ele deve participar de cerimônias de formatura de cadete, que era uma coisa recorrente na agenda de Jair Bolsonaro. Como que é esse plano, essa presença maior do Lula nesse tipo de evento? Ele pode ser uma forma de dialogar com essas patentes e até quebrar a resistência que o governo até percebeu que existe nesse meio, entre os militares, ao seu governo? O presidente Lula foi aconselhado pelo ministro José Múcio a participar dessas cerimônias. Dentro do governo, há uma expectativa de que ele participe de algumas formaturas, mas o próprio presidente Lula ainda não confirmou se vai participar ou não. E também é importante reforçar que o governo ele tem uma avaliação, independente do resultado da eleição, Barini e Carol, a grande maioria dos integrantes das Forças Armadas vai continuar tendo uma simpatia maior pelo ex-presidente Jair Bolsonaro,
por políticos conservadores e tendo essa resistência natural ao Partido dos Trabalhadores e à esquerda. Mas mesmo assim, o governo trabalha para tentar estabelecer uma relação de Estado com as forças, desfazer a politização do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, e considera importante também fazer gestos e acenos às baixas patentes, indo a essas formaturas, que era uma característica do presidente Jair Bolsonaro durante seu mandato. Jennifer, qual o papel do vice-presidente Geraldo Alckmin nessa estratégia? Por que escalar Alckmin para fazer interlocução com as Forças Armadas, se o interlocutor natural e o principal, como você já disse, é o ministro da Defesa, José Múcio? Para isso é necessário a gente voltar até janeiro, quando houve a troca do comando do Exército. Naquele momento da crise mais aguda, o presidente Lula escalou o vice-presidente Geraldo Alckmin para uma tarefa de comandar a coordenação de um grupo de trabalho do projeto de revitalização da indústria de defesa no Brasil, ao lado do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. Naquele momento, esse movimento foi feito para intensificar o protagonismo voltado nesse tema específico da indústria de defesa, para tentar diminuir a tensão entre o Palácio do Planalto e os militares, que estava alta devido à troca do comando do Exército e também agravada pelos atos golpistas de 8 de janeiro. Tudo era muito recente e aconteceu de forma muito próxima no mês de janeiro. O governo quer estimular a indústria de defesa, comprando insumos nacionais, estimulando a venda da indústria nacional de armamentos para países vizinhos. O próprio Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que é comandado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, considera que esse segmento da indústria de defesa já teve uma posição no ranking mundial bem mais alto do que ocupa atualmente. E ontem o vice-presidente Geraldo Alckmin recebeu o comandante do Exército para entender o que o Exército vê como prioridade para fomentar políticas públicas desse setor. E durante a conversa, o vice-presidente Geraldo Alckmin buscou entender que tipo de itens o Exército tem comprado da indústria nacional, quais itens tem importado do exterior. E os próprios militares, segundo pessoas que estavam nessa reunião, me relataram, os militares afirmaram que entendem a importância do fortalecimento dessa indústria nacional, demonstraram concordar com essa política adotada pelo governo, né? E o Alckmin também reconheceu o próprio conhecimento técnico dos generais, a complexidade tecnológica que o setor demanda. Então foi e a própria simpatia mesmo que os militares já têm naturalmente pelo vice-presidente Geraldo Alckmin tem ajudado nessa interlocução. Além das questões técnicas de equipamentos, de investimentos no setor de defesa do Brasil, nesses encontros entre Lula e Alckmin e os militares, a lista de demandas tem alguns outros itens? Os itens principais de demandas manter os investimentos nos projetos estratégicos para cada força. O Palácio do Planalto já tem, já recebeu relatórios com quais são esses investimentos prioritários. Algo muito caro às Forças Armadas é também que não haja alteração no currículo das escolas militares. E outro ponto que vem sendo bastante falado é que não haja alteração do artigo 142 da Constituição. É um texto proposto pelo deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, que ele busca mudar um item no artigo 142, que diz que os militares, sob a autoridade suprema do presidente da República, devem garantir a defesa da pátria e dos poderes constitucionais. Esse item, o deputado Zaratini deseja alterar, ele é autor do projeto, que durante o governo Bolsonaro esse trecho foi usado foi interpretado de forma equivocada, como se as Forças Armadas pudessem atuar como poder moderador da República, o que não tem nenhuma previsão constitucional. Então, o PT entende que se deve fazer essa alteração do artigo, as Forças Armadas entendem que não.
e é algo que poderia também tensionar mais essa relação no momento em que se busca justamente o contrário. O que aconteceu foram mudanças feitas pelo presidente da República para tentar recobrar a relação de confiança entre o comandante-chefe das Forças Armadas, que é o presidente da República, e as Forças Armadas em si. Durante o governo Bolsonaro, a gente viu uma confusão por parte dos militares no papel das Forças Armadas, alguns militares, inclusive, sugerindo que as Forças Armadas teriam um poder moderador sobre a sociedade, o que não está na Constituição, não é determinado pela Constituição. E na outra ponta, Jennifer, os militares também têm feito acenos a Lula? Acho que um aceno muito importante feito foi protagonizado pela Marinha, que emitiu um comunicado que estabeleceu o prazo de 90 dias para que militares da ativa cumpram a Constituição, o que diz a Constituição, e se desfiliem de partidos políticos sob pena de punição. Essa mensagem ela foi enviada em um boletim interno da Marinha, após a Marinha identificar que quadros da ativa estavam filiados a partidos políticos, o que a Constituição proíbe. E eles têm prazo, então, de 90 dias, um prazo que passou a contar a partir do dia 8 de março, data em que esse boletim foi elaborado e enviado para o público interno da Marinha. Jennifer, o presidente Lula participou da posse do novo presidente do Superior Tribunal Militar, o ministro Francisco Joseli Parente Camelo, que foi piloto do avião presidencial nos seus primeiros 2 mandatos e nos mandatos da presidente Dilma Rousseff. Lula não falou, não discursou, mas houve alguns recados dentro dessa cerimônia, até especialmente respeito ao que o ministro falou em respeito à manutenção da hierarquia e disciplina, não é? Isso, o ministro, ele, no seu discurso, reafirmou o compromisso com a hierarquia e a disciplina no âmbito da justiça militar, e ele falou ter convicção que o maior desafio do presidente Lula durante seu mandato será pacificar o Brasil e consolidar de forma definitiva a democracia no país. Ele também citou que sabe o papel imprescindível das Forças Armadas para contribuir para a pacificação e a consolidação da democracia. O presidente Lula não discursou durante essa cerimônia de posse, mas dias antes dela ocorrer, o ministro esteve aqui no Palácio do Planalto, teve uma conversa de 1 hora com o presidente Lula, onde eles falaram sobre diversos assuntos e também relembraram um período de 8 anos em que o ministro foi piloto do avião presidencial no primeiro e no segundo mandato do presidente Lula. É necessário que, mais uma vez, voltemos a reafirmar, e reafirmaremos sempre, para que não corramos o risco de nos perdermos no caminho da própria história, reafirmarmos o nosso compromisso com a manutenção da hierarquia e da disciplina no seio das Forças Armadas, sabedor de que a prioridade absoluta de nossa gestão será julgar os crimes militares tipificados em lei e cumprindo fielmente as metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça. Jennifer, aproveitando esse gancho do comunicado interno, o Ministério da Defesa está trabalhando para apresentar uma proposta para dificultar o ingresso de militares na política e revertendo, de certa forma, um quadro que a gente viu bastante nos últimos anos. O que a gente pode esperar desse projeto que ainda não foi, como a gente falou, apresentado? Esse projeto é uma proposta de emenda à Constituição, está sendo elaborado pelo Ministério da Defesa, e esse texto obriga militares a se desligarem das Forças Armadas ou irem para a reserva, caso pretendam disputar eleições ou assumir ministérios. O ministro José Múcio já conversou sobre esse assunto com presidente Lula, que é simpático ao andamento dessa iniciativa. O ministro de Relações Institucionais do governo, Alexandre Padilha, também já foi informado dessa iniciativa e foi escalado para liderar as negociações do Congresso sobre essa PEC.
E como é que a caserna está vendo essa proposta, Jennifer? O ministro José Múcio chegou a conversar com os comandantes das forças antes de elaborar esse projeto, quer dizer, está sendo gestado no governo, mas com o aval dos comandantes das forças? Sim, Carol, o ministro José Múcio, ele não toma nenhuma grande iniciativa ou alguma decisão sem conversar com os comandantes das 3 forças. Nesse caso não foi diferente. Esse texto ele foi apresentado aos comandantes da Aeronáutica, do Exército e da Marinha, e ela é bem vista por eles, segundo a nossa apuração. Eles avaliam, inclusive, que pautar esse projeto é uma alternativa de desestimular a alteração do artigo 142, que esse sim é um projeto que incomoda as Forças Armadas, como eu falei, e o próprio Múcio tem trabalhado para essa proposta não ganhar força no Congresso. O Múcio entende que não é o momento de se discutir uma alteração no artigo 142, por ser um tema muito sensível, no momento em que se está tentando uma aproximação entre o Palácio do Planalto e as forças. Jennifer, o que muda exatamente se esse texto, que ainda não foi apresentado, for aprovado eventualmente nos moldes que a gente está vendo que ele está se encaminhando? Barini, hoje, integrantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, eles podem se afastar das atividades para disputar cargos eletivos, para disputar a eleição e voltar depois do processo eleitoral. A Constituição estabelece, da forma como está hoje, que se o militar tiver mais de 10 anos de serviço, né, e se ele for eleito, ele é automaticamente transferido para a reserva remunerada no ato de diplomação. Com essa PEC, isso mudaria. Os militares já iriam para a reserva caso decidissem disputar a eleição ou assumir ministérios. Adiantaria o processo, portanto. Jennifer Goulart, muito obrigada pela participação. Bom trabalho para você. Obrigado, Jennifer. Bom trabalho por aí. Obrigada, Carol. Obrigada, Barini. Estou à disposição. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição foi de João Guilherme Lacerda. Até mais. Até mais.